Olá, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o mistério da transmutação do sexo, que é mais um dos princípios para o sucesso. Portanto, é muito importante você prestar atenção nesse vídeo e, se possível, assista esse vídeo até o final. Então, tire um tempinho aí, porque vai valer muito a pena para você o conhecimento que eu vou transmitir para você através deste ensinamento precioso do grande mestre Napoleão Hill. Primeiro, é muito importante você recordar o que significa o mistério da transmutação do sexo. Então, eu já te ensinei aqui no canal sobre isso e eu vou relembrar aqui para você que o mistério da transmutação do sexo, então, mistério quer dizer algo que você não compreende, algo que você ignora. Então, tudo aquilo que você ignora, tudo aquilo que você não sabe, sobre o funcionamento dessa coisa é considerado um mistério. Então, é um mistério porque a grande maioria das pessoas não entende, não compreende o que é realmente a transmutação do sexo. Por isso é um mistério. E transmutação significa transformação, significa transformar a energia sexual, transformar em energia de entusiasmo em relação aos seus sonhos, em relação aos seus objetivos. Então é isso que significa o mistério da transmutação do sexo. E no vídeo de hoje, o que eu vou te ensinar é como você pode fazer com que essa energia poderosa, que é a sua energia sexual, como que ela seja transmutada para os seus objetivos. Então é muito importante eu te dizer de que realmente esse é um assunto muito controverso e é um assunto em que a grande maioria das pessoas realmente está à margem desse assunto. A grande maioria das pessoas realmente não sabe como isso funciona. E, inclusive, eu vi esses dias o vídeo de uma mentora, uma treinadora mental, uma coach, ela ensinando de uma maneira totalmente equivocada sobre a transmutação do sexo. Então, ela dizia de que a transmutação do sexo é quando você pratica o ato sexual e na hora do clímax, na hora do ápice, você faz uma assunção em relação àquilo que você quer alcançar em sua vida. Então ela dizia que isso é transmutar. E aí ela dizia que era para os seus seguidores fazerem bastante, praticarem bastante o sexo físico e na hora do ápice, na hora H, como se diz, a pessoa fazer uma assunção, a pessoa imaginar alguma coisa que ela queria para sua vida, por exemplo, se ela queria mais dinheiro, se ela queria mais saúde, entendeu? Ela direcionar, ela transmutar no momento, na hora da hora H. Então, eu quero dizer aqui para essa mentora e para os seus seguidores de que realmente essa ideia está muito equivocada. Então, eu vou ler aqui no livro do ensinamento de Napoleão Hill sobre o mistério da transmutação do sexo, para você entender de que não é praticando o sexo físico, não é você fazendo o ato sexual propriamente dito que você vai transmutar. Então, Napoleão Hill, ele nos diz o seguinte: a emoção do sexo provoca um determinado estado de espírito. Devido à ignorância do assunto, geralmente faz-se associação desse estado de espírito com o físico. Então aqui Napoleão Hill está dizendo que não é usar o físico, não é usar o sexo do modo físico. E por causa das influências impróprias às quais a maioria das pessoas foi submetida ao aprender sobre sexo, os aspectos essencialmente físicos influenciam bastante a mente. Então, para a grande maioria das pessoas, a energia sexual ela só serve para usar através do corpo físico, através do ato sexual propriamente dito. Então, isso é o que Napoleão Hill está dizendo aqui e que essa mentora também estava sugerindo aos seus seguidores. A transmutação do sexo, Napoleão Hill continua, é simples e fácil de explicar. A transmutação é simples e fácil de explicar. 2 pontos.
significa fazer a mente passar de ideias de expressão física para ideias de outra natureza. Aqui Napoleão Hill está sendo explícito ao dizer que significa fazer a mente passar de ideias de expressão física para ideias de outra natureza. Então, o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que você precisa aprender, para você transmutar a sua energia sexual, você precisa aprender a tirar a sua energia lá dos seus órgãos sexuais e colocá-la no seu coração. E daí você vai poder direcionar essa energia para os seus objetivos, para ideias de outra natureza que não a natureza propriamente dita do sexo, a natureza sexual, do ato sexual em si. Então é isso que Napoleão Hill está nos dizendo aqui. E ele continua: o desejo do sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Então, se o desejo do sexo é o mais poderoso dos desejos humanos, e para você ter sucesso na sua vida, você precisa ter um desejo em relação ao seu objetivo. Então, quando você consegue transmutar, quando você consegue transformar esse desejo de natureza sexual em um desejo de outra natureza, por exemplo, em um desejo em relação a um sonho, em relação a um objetivo que você deseja alcançar. Então, é isso que Napoleão Hill está nos ensinando aqui, através do mistério da transmutação. Então, você precisa tirar a energia que está lá no seu órgão sexual, trazê-la para o seu coração, e daqui você vai direcionar para aonde você quiser, vai direcionar para aquele sonho, para aquele objetivo que você pretende alcançar em sua vida. Então, ele diz o seguinte: movido por esse desejo, movido pelo desejo de natureza sexual, o ser humano desenvolve a imaginação, ele desenvolve a coragem, ele desenvolve a força de vontade, ele desenvolve a persistência e a capacidade criativa, alcançando níveis até então desconhecidos. Então, olha a riqueza de informação que Napoleão Hill está nos entregando aqui nesse parágrafo. Então, eu vou ler de novo para você. Então, movido pelo desejo de natureza sexual, o ser humano desenvolve a imaginação, desenvolve a coragem, desenvolve a força de vontade, desenvolve a persistência, desenvolve a capacidade criativa. Ele pode alcançar níveis muito mais elevados de sucesso em sua vida quando ele consegue transmutar a energia sexual para os seus objetivos, para um desejo de outra natureza, que não o desejo propriamente de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem, entendeu? Então é isso que Napoleão Hill está nos dizendo. O desejo de contato sexual ele é tão poderoso que as pessoas chegam a arriscar a vida e a reputação por ele. Então, quando você transmuta esse desejo e esse seu desejo se transforma em um desejo por um objetivo que você deseja alcançar em sua vida, então você consegue arriscar a vida por esse objetivo. Você consegue ser persistente por esse objetivo. Você consegue desenvolver a sua coragem, você consegue desenvolver a sua capacidade criativa, você consegue desenvolver a sua força de vontade, essa faculdade mental tão poderosa que você tem e que muitas vezes ela está desativada, ela está em desuso na grande maioria das pessoas, a sua força de vontade. Então, para você ativar realmente a sua força de vontade, você precisa transmutar a sua energia sexual para um desejo de outra natureza. Então, a transmutação da energia sexual é um exercício de força de vontade. Então, aqui Napoleão Hill está nos dizendo que para você transmutar, então, exatamente isso que eu estou te falando sobre a sua faculdade mental da força de vontade. Você precisa desenvolver a sua força de vontade. Mas a recompensa vale o empenho. Então, no início, é um sacrifício para você fazer a transmutação. Você vai precisar de força de vontade. Toda vez que você precisa usar a sua força de vontade, você precisa fazer com que a sua mente domine o seu corpo. A sua mente precisa dominar o seu corpo para você desenvolver a sua força de vontade. Mas a recompensa vale o empenho. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode, não deve ser sufocado ou eliminado, mas precisa de canais de escoamento, sob formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito.
Se não tem como expressar-se pela transmutação, o desejo busca os canais puramente físicos. Então aqui Napoleão Hill está nos dizendo de que quando você não entende sobre a transmutação, quando você não pratica a transmutação, o que acontece? Você vai utilizar toda a sua energia sexual no seu corpo físico, puramente físico. Então 100% você vai usar com o seu corpo físico e você não vai direcionar essa energia sexual para sua mente nem para o seu espírito. Então aqui ele está nos dizendo que você deve encontrar canais de escoamento para você canalizar a sua energia sexual, porque você também não pode reprimir a sua energia sexual. Não pode reprimir. Mas se você deixar ela no piloto automático, ela vai 100% para ideias de expressão física, e com isso você não consegue transmutar. Então, por isso que você precisa usar, para você transmutar a sua energia sexual, a sua força de vontade. E eu vou dar um exemplo prático aqui para você realmente poder entender melhor sobre o mistério da transmutação que aconteceu comigo na minha trajetória profissional. Então, mesmo de forma inconsciente naquela época, mesmo se eu não ter conhecimento sobre esse princípio do sucesso, que é o mistério da transmutação do sexo, eu fiz a transmutação quando eu comecei a minha vida profissional. Então eu era um agricultor, então eu saí da roça, eu vim para a cidade e comecei a trabalhar em um supermercado. Comecei a trabalhar como empregado de um supermercado, como comerciário. Mas desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar naquele supermercado, eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, que era ter o meu próprio negócio. Eu queria ter o meu próprio mercadinho. Aliás, no início não era nem mercadinho que eu queria ter apenas uma verdureira onde vende-se hortifrutis. Então, eu mantive esse sonho, eu mantive esse desejo dentro de mim durante longos 7 anos. Então, o que que fez eu persistir nesse sonho? O que que fez eu persistir nesse sonho? Então, foi essa transmutação. Eu consegui transmutar, porque mesmo eu sendo um jovem, na época eu tinha 25 anos, mesmo com 25 anos, então com toda a minha a, o meu potencial de jovem, com toda aquele fervor de hormônios, né, sexuais nessa idade, mesmo assim, eu não ficava pensando somente em sexo, somente em namorar, somente em gastar a minha energia sexual praticando o ato sexual propriamente dito. Porque eu desenvolvi esse outro desejo por um sonho, por um objetivo, que era ter o meu próprio negócio. Então eu posso dizer que eu consegui transmutar, mesmo na época eu não entendendo sobre essa lei, sobre esse princípio do sucesso, eu consegui transmutar. Então por isso que eu consegui persistir nesse sonho durante longos 7 anos, que foi o período desde que eu comecei a sonhar em montar o meu negócio, meu próprio negócio, até o dia que eu abri, que eu inaugurei o meu primeiro comércio. Então, realmente foram 7 anos de persistência, foram 7 anos guardando dinheiro, foram 7 anos planejando, foram 7 anos de muitos cálculos, de muita pesquisa, de muito estudo, de muita informação de como que eu poderia fazer para mim iniciar o meu próprio negócio. E eu confesso para você que naquela semana onde eu aluguei a sala e eu já estava com todo o planejamento pronto para mim começar o meu primeiro negócio, para mim abrir a porta do meu primeiro negócio, naquela última semana, eu fiquei algumas noites sem dormir. Então eu acordava de madrugada e me vinham pensamentos assim: que loucura é essa que eu estou fazendo? E na época eu trabalhava com carteira assinada e eu tinha a segurança do meu emprego. Então eu pensava assim: que loucura é essa que eu estou fazendo? Que eu estou largando o meu emprego com carteira assinada, eu estou trocando o certo pelo duvidoso. E vinham ideias na minha mente, vinha aquela vozinha na minha mente dizendo que não ia dar certo, que era para mim desistir, mas aí não tinha mais como eu voltar atrás. Então me deu vontade de me acovardar, me deu vontade de largar aquele sonho e continuar aquela vida medíocre, aquela vida pacata, aquela vida segura que eu tinha, aquela zona de conforto de estar ali trabalhando com carteira assinada. Mas mesmo assim, mesmo ficando algumas noites sem dormir, mesmo passando por essa barreira do terror que me veio, aquela sensação de que eu ia fracassar, de que as pessoas iam ficar rindo de mim, e de que seria realmente um atraso para a minha vida,
porque eu estava fazendo investimentos para abrir esse meu primeiro negócio, esse meu pequeno negócio. E, então, mesmo sendo um negócio pequeno, porque na época eram os recursos que eu tinha, então não dava para muita coisa, mas mesmo assim, então toda essa força, todo esse desejo que eu tinha dentro de mim e essa vontade realmente de ter o meu próprio negócio e de me tornar um comerciante, então esse sonho se tornou realidade 7 anos depois que eu comecei a sonhar com isso e eu trabalhei arduamente para isso. Então, isso só foi possível, esse meu sonho só foi possível, esse meu primeiro objetivo só foi realizado porque eu consegui transmutar a minha energia sexual para um desejo de outra natureza, que era o desejo de ter o meu próprio negócio, o desejo de não ser mais empregado de ninguém, o desejo de ser o meu próprio patrão. Então, o que eu posso dizer para você que baseado nesse meu exemplo prático, nessa minha experiência de vida, eu posso dizer o seguinte para você, que para você transmutar, a primeira coisa que você precisa ter um objetivo definido para a sua vida. Algo que você realmente deseje do fundo do seu coração. Então, primeiro você precisa definir o que você quer para a sua vida, onde que você quer chegar, se você quer abrir também um negócio para você ou se você quer fazer outra coisa para a sua vida. Então, é você que precisa escolher o que você quer para a sua vida. Então, esse objetivo é muito importante, é essencial para você poder transmutar a sua energia sexual. Então, tenha um objetivo, defina o que você quer para a sua vida. E é muito importante eu te falar que no treinamento 5x1 eu te ensino todas as técnicas, todas as informações, todos os ensinamentos para você aprender a definir os seus objetivos. Então é muito importante você clicar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário sobre o treinamento 5x1, onde eu te ensino sobre as leis do universo para o sucesso e eu te ensino como que você pode aumentar a sua renda em 5 vezes mais, então assim como eu fiz. Então a primeira coisa que você precisa, ou uma das primeiras coisas que você precisa, é ter um objetivo claro em sua mente e eu te ensino lá no treinamento como que você pode aprender a definir esse objetivo. Então, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é o desejo, exatamente o desejo. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você precisa desejar ardentemente esse objetivo, desejar ardentemente a realização desse objetivo. Então, quando você tem esse desejo vem da onde? Esse desejo vem da sua energia sexual que foi transmutada e está sendo canalizada para o seu objetivo, está sendo canalizada como um desejo de realização de algum sonho, de algum objetivo, de algum propósito de vida. Então é bem isso que acontece. Então, o desejo, ele precisa ser intenso, ele precisa ser ardente. O desejo, ele precisa ser semelhante àquela paixão que você sente quando você está apaixonado. Então, se você tem a sua namorada ou tem o seu namorado e você está apaixonado, então, quando você está apaixonado, você não mede esforços, você passa por cima de perigos. Então, não há nada que possa te deter. Você tem aquele desejo intenso de estar perto da pessoa amada. Então, isso é uma paixão, é um fogo que queima você por dentro e você precisa estar perto daquela pessoa. É, você precisa tal qual do ar que você respira. Então, parece que você não vai conseguir viver sem aquela pessoa quando você está apaixonado. Então, da mesma forma, a intensidade do desejo que você precisa ter pelos seus objetivos precisa ser tal qual o desejo de um apaixonado, o desejo da paixão. Então, você precisa se apaixonar pelo seu objetivo. Porque só assim você consegue desenvolver a sua força de vontade, só assim você consegue ter persistência, você consegue persistir por 7 anos, como eu consegui persistir por 7 anos na busca pelo meu primeiro negócio, pelo meu primeiro sonho profissional de ter o meu pequeno comércio, de ter o meu primeiro negócio, de onde realmente veio a minha liberdade financeira. E eu ainda continuo nesse negócio, eu tenho outras fontes de renda também. Então, esse negócio que eu abri há mais de 20 anos atrás, esse negócio realmente cresceu de uma forma extraordinária e eu sou muito grato por eu ter realmente seguido por esse caminho, por eu ter feito uma história de sucesso em minha vida e por isso que eu posso estar aqui compartilhando esses ensinamentos preciosos com você. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu teria muito para falar, mas o vídeo vai ficar muito comprido, então vamos encerrar por aqui. E é muito importante realmente você vir para o treinamento 5x1, onde você realmente poderá começar a transformar a sua vida
principalmente a sua vida econômica e financeira, e você poderá começar a trilhar por uma jornada de sucesso, e essa jornada de sucesso, depois que você começa, você não para mais, e o céu é o limite. Então venha estudar comigo, eu terei muito prazer, muita honra em te ensinar, e também em aprender com você. Então é muito importante realmente você começar a trilhar por essa jornada de sucesso, porque se você não começar, você vai continuar na mesma e os seus melhores resultados não vão aparecer em sua vida. Então eu agradeço profundamente por você ter assistido esse vídeo até o final e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá.